Ser bem bacana. Eu quero falar sobre vendas de cursos gravados, que é um assunto aí que muita gente acabou deixando de lado, acabou pensando assim, não, só vende mentoria hoje em dia, só vende produto ao vivo hoje em dia, né? E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre esses bastidores, né? De produtos gravados, de cursos gravados, de processos de vendas para produtos gravados, beleza? Então, digita aí para mim no chat. Já vi que tem gente aí, já vi que tá aí o Henrique, já vi que tá aí o Vinícius. Já vi que tá aí Marie, já vi que tá aí Vanessa, então tem uma turma aí ao vivo. Tem algumas pessoas que já são membros da mentoria e tem algumas pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez. Digita aí para mim quem tá pela primeira vez, me manda aí no chat, só para que eu possa saber aqui. Primeira vez, escreve aí para mim. Estamos ao vivo, né, agora. E aí, beleza, boa tarde. Bom, então vamos nessa, né? Vamos começando aqui. E aí, boa tarde, galera. Vamos falar sobre esse assunto aí que é tão importante, né? E por que que esse assunto é tão importante, né? Relacionado a vendas de cursos gravados, né? O que que acontece? O que que aconteceu no mercado? Antigamente, dando uma visão geral para vocês, antigamente a gente viveu um cenário que só existiam cursos gravados. O foco era. E antigamente, quando é antigamente, Rodrigo, que você fala? Estou falando de 2014, 2015, só era o foco em cursos gravados. Então, todo mundo fazia lançamentos, fazia estratégias para vender cursos gravados, né? Então, a gente chegou uma época que até os cursos gravados também foram aumentando, o ticket médio dos cursos gravados, mas o foco era cursos gravados. E era com cursos gravados que a gente fazia lançamentos, que a gente fazia campanhas na época ali da agência que eu trabalhei, na Neuari, que foi a primeira agência de lançamentos do Brasil, que a gente fazia lançamentos de 7 dígitos, lançamentos de mais de 1 milhão, lançamentos de 6 dígitos, né? Lançamentos e projetos dessa casa de faturamento. Era sempre com foco em curso gravado. Onde foi que o mercado começou a mudar? Foi a partir da pandemia. Então, a partir da pandemia, como foi o movimento que começou a acontecer no mercado? A gente teve um boom dos presenciais, né? A gente teve um boom dos presenciais, não, perdão, dos ao vivo, das lives. Então, criou-se meio que um telefone sem fio. Nem todo mundo sabe o que é telefone sem fio, né? Mas assim, criou-se meio que uma fofoca, vai. Acredito que fofoca assim de uma pessoa vai falando para outra, o negócio é agora gravado, ninguém quer mais assistir, o negócio agora é ao vivo, ninguém quer mais assistir gravado. Agora é ao vivo, ninguém quer assistir mais gravado. E isso foi passando de pessoas para pessoas até que chegou um determinado momento que no mercado as pessoas falaram assim: agora só funciona ao vivo, mentoria e tudo mais. E, sendo bem sincero, isso não é nem de longe a realidade dos fatos. Porque os cursos gravados, tanto no mercado americano quanto no mercado brasileiro, para quem está atento a isso, continuam vendendo e vendendo muito bem, né? Continuam funcionando muito bem. Acompanho bastidores de produtos gravados que fazem 6 dígitos por mês há muitos anos, né? E o grande problema que eu quero trazer hoje para vocês que estão aqui ao vivo sobre essa questão de construir um negócio digital que faz 6 dígitos por mês com vendas de produtos gravados, né? Ou seja, vendendo todo dia no automático, é porque a maioria desiste antes da hora. Ou seja, muitos descobrem algo que funciona, mas acabam desistindo no meio do caminho. E aí isso pega. Beleza? Mas eu queria saber um pouco mais aqui de vocês hoje. Qual é o perfil de vocês que está aqui, né? Qual o perfil? Queria que vocês digitassem para mim se você está começando do zero, se você já tem um produto digital. Queria entender um pouco desses bastidores. Então, se você puder digitar para mim aí um pouco dos teus bastidores, para que eu possa saber um pouco do que você está querendo construir, um pouco e aí baseado nisso também eu vou adequar um pouco do que eu vou mostrar hoje. Enquanto você vai digitando, né? Qual que é a minha meta hoje para nossa apresentação, né? Para essa apresentação hoje, que eu quero trazer para você essa meta, essa visão. Quais são as metas para esse encontro de hoje? Eu quero te mostrar quais são os pilares para que, se você está começando do zero, onde que você precisa se concentrar para que você chegue nos 6 dígitos mensal, com cursos gravados. Se você já está fazendo 5 dígitos, ou seja, mais de 10 mil reais, com o teu produto digital, eu vou te mostrar o que é que você tem que tirar de distração. Porque dos 5 dígitos para os 6 dígitos, ou seja, se você já está fazendo 5 dígitos, você já encontrou algo que funciona. Só que o que é que acontece na maioria das pessoas que estão com 5 dígitos?
elas ficam se distraindo. E aí acabam não ficando boas em alguma coisa específica. Tá bom? Então digita aí para mim. Eu já estou lendo aqui. Começando do zero. Faturamento 20 mil, mais com mentorias. Ok. Serviços. Começando do zero. Transição de carreira. Beleza. Digita para mim aí para que eu possa saber. Já faz 6 dígitos. Legal. Mas não é com cursos gravados. Entendi. Perfeito. Digita para mim para que eu possa saber um pouquinho do perfil também de vocês e o que é que vocês estão buscando para que a gente possa entrar nesses tópicos. Beleza? Então, diante disso, né, desses perfis de vocês que estão aqui, qual que é a ideia, né? Eu queria saber, ó, chegou mais mensagens, já vendo infoprodutos, mentoria low ticket, legal, bacana. E eu queria saber de vocês agora, já que alguns já responderam, maravilha, qual que é o principal desafio que vocês estão enfrentando hoje relacionado ao mercado, né? Dentro das suas vendas, qual que é o principal desafio? É em que parte do teu processo? Você tem clareza disso? Ah, Rodrigo, minha dificuldade está aqui na parte de aquisição de novos clientes. Não, minha dificuldade está aqui na questão de conversão, processo de venda. Queria saber um pouco mais desse principal desafio que vocês têm. Então, vocês podem mandar aí no chat. Que a ideia é que seja uma troca, né? Para que eu possa trocar essa ideia com vocês, trazer esses bastidores, trazer essa orientação para vocês. Então, para que a gente possa trazer isso. Ó, minha principal dificuldade está na aquisição de leads. O custo sempre vai ficando mais alto e não consigo manter. Beleza, ok. A gente vai falar sobre isso hoje, tá? Minha principal dificuldade está na produção de conteúdo. Não consigo manter a frequência. Ok. Não consigo avançar. Crio um produto digital, mas não consegui validar a oferta. Ah, tá, ok. Tá, entendi mais ou menos o que você quis dizer. Então, tipo assim, você criou já um produto, já vendeu, mas não conseguiu colocar no fluxo, né? Perfeito. 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 Digita, depois vocês podem digitar aí para mim um pouco para que a gente possa trocar ideia sobre o principal desafio que vocês estão enfrentando. Bom, dito isso, o que é que eu quero começar hoje falando, né? Dificuldade em escalar, dificuldade em crescer, beleza, show. Beleza, vamos falar sobre isso então. Tem um tópico muito importante que eu quero falar para vocês, que aqui vai pegar quem isso que eu vou falar, tá, gente? Isso aqui que eu vou falar vai pegar principalmente quem chegou nos 5 dígitos, ou seja, já está fazendo mais de 10 mil reais. Mas, se você está pavimentando o caminho para chegar nos 10K de faturamento mensal, eu já vou antecipar esse erro que você não pode cometer, tá? Que esse erro, ele tira muita gente do jogo. Que é o quê? O que acontece, tá bom? Tem um americano que se chama Frank Kern, né? E ele fala que o empreendedor, ele é um ser estranho, né? Ele é um ser que ele descobre algo que funciona, um processo, um funil, ele descobre algo que funciona, e aí ele, imediatamente depois, ele vai atrás de fazer outra coisa. Isso no mercado digital é muito comum. Por quê? Cada um dos experts, a maioria dos experts no mercado digital, cada um vai levantando sua bandeira. Então, o pessoal do lançamento, eles falam, lançamento é que é a melhor coisa do mundo. Aí o pessoal que faz webinário, eles dizem, o webinário é que é a melhor estratégia. Aí o outro perfil que fala, que faz perpétuo, eles dizem assim, o melhor dos mundos é o lançamento perpétuo, né? Aí tem outros vão lá que chegam e falam assim, a melhor coisa do mundo é você vender high ticket. Aí outros vão e dizem, o melhor é vender low ticket. Ou seja, cada um vai levantando sua bandeira. E muitas vezes você que é expert, que não é necessariamente alguém que tem um background do digital, mas você quer usar o digital para vender o teu conhecimento, você quer usar o digital para potencializar a tua marca, você fica às vezes perdido nesse nessa torre de Babel, né? Sabe a Torre de Babel na Bíblia, né? Que cada um fala o seu idioma. É isso que tem acontecido, né? Uma Torre de Babel. Cada um fala uma coisa diferente. A melhor estratégia é essa. E eu entendo e me compadeço muito, principalmente das pessoas que conversam comigo e algumas pessoas que estão do lado de dentro da mentoria, que elas dizem, Rodrigo, eu já não sei o que fazer. Porque eu vendi um produto, eu validei o meu produto, mas eu não consigo escalar. E aí eu pergunto muitas vezes assim, tá, mas como foi que tu vendeu o teu produto? Aí eu fiz um lançamento, semente.
Aí eu, beleza, e vendeu quanto? Fiz 15 vendas. Aí eu, legal. E depois que você fez o lançamento, o que que você fez? Coloquei o produto no perpétuo. Aí eu, tá. E vendeu? Fiz uma venda no mês só. Aí eu, tá, entendi. E o que que você fez mais? Ah, eu fui vender um high ticket. Aí eu, e vendeu? Não, consegui vender nenhum. Aí eu, beleza. E depois? Ah, eu peguei o curso que eu tinha gravado, os módulos e transformei no e-book. Aí eu, e vendeu? Fez algumas vendas, mas como o preço era muito barato, não deu em nada. Aí eu, tá. E que mais? Fiz um webinário. Fiz isso. Aí eu, tá, mas vamos lá. E o lançamento? Quantos outros lançamentos você fez? Aí a pessoa, não, não fiz mais. Entendeu o que acontece? E quem aqui já passou por isso? Você vai, você encontra algo que funciona. Só que ao invés de você masterizar aquilo que funciona, você acaba caindo nessa armadilha de ficar pulando de galho em galho, de ficar indo de uma estratégia ou outra. Quem já passou por isso? Digita aí para mim no chat. E eu entendo que isso acontece com muitas pessoas, né? Na mentoria, várias pessoas que entram lá passam por isso, fizeram um processo de vendas, validou o processo de vendas. Digita eu, né? Para que eu possa saber que você já passou por isso. Então, às vezes, você encontrou algo que funcionou, você encontrou um preço que funcionou, um formato que te agrada, mas você ficou mudando. E aí não deu certo. Então, o que eu quero falar para vocês hoje, a primeira parte do que eu quero falar para vocês antes da gente entrar, é a metáfora da raposa e do porco-espinho. Que metáfora é essa, Rodrigo? Da raposa e do porco-espinho. Essa é uma metáfora que ela é falada no livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. O Jim Collins é um autor super famoso e o Jim Collins fala sobre isso, né? Ele diz assim que a raposa, ela é boa em muitas coisas. Então ela sabe caçar, ela sabe se camuflar, ela sabe fazer várias coisas, né? Ela é boa, ela não é diferente do pato, né? O pato ele não é necessariamente bom, né, em muitas coisas, né? O pato mesmo, ele anda mais ou menos, ele nada mais ou menos, ele não voa tão bem. Então o pato meio que ele não é tão bom, né, nas atribuições dele. Ele anda ali, não é tão rápido, né? Pelo menos alguém, se tiver alguém que entende mais de pato do que eu, pode me refutar. Ó, vocês dizendo, eu já passei por isso. É exatamente. Então o pato tem isso. A raposa não. A raposa ela é boa em algumas coisas. Mas qual a grande armadilha? Ela não é ótima. Então, e o bom é inimigo do ótimo, segundo Jim Collins. O bom, anota, escreve isso no chat, se isso caiu a ficha para você. O bom é inimigo do ótimo aqui no chat, para que eu possa saber que vocês estão acompanhando. Não vão ficar de bot, não, hein? Só sendo bots, sem interagir comigo. Só os bots na reunião, gravando, né? Então, o bom inimigo do ótimo. Então, a raposa, ela é boa em várias coisas, mas ela não masteriza, né? Trazendo aqui para nossa realidade. E o porco-espinho? O porco-espinho, ele não é excelente em várias coisas, mas tem uma coisa que ele é muito bom. Tem uma coisa que ninguém bate o corpo-espinho, né? Nem onça, nem leão, né? Que é a tal da camuflagem do porco-espinho. E o Jim Collins, ele estuda. Eu vou mostrar a capa do livro para vocês. Ó. Esse livro aqui. Deixa eu até mostrar para vocês. Esse livro aqui que fala sobre esse conceito ó, do Jim Collins. Ó. Se alguém não precisa ler para entender esse conceito, que eu já estou explicando para vocês, tá? Mas esse livro que fala sobre esse conceito, que é o do porco-espinho. Tá? Empresas feitas para vencer, do Jim Collins. Por que algumas empresas alcançam a excelência e outras não? Eu poderia traduzir como negócios digitais feitos para vencer. Por que alguns negócios digitais alcançam 6 dígitos e outros não? Eu poderia facilmente falar isso para vocês aqui. É justamente, esse é um dos motivos. Porque às vezes você fica bom em várias coisas, mas você não fica ótimo, não fica excelente. E o bom é inimigo do ótimo. Então é o conceito do porco-espinho. Tá, Rodrigo, e onde que eu tenho que ficar bom? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Beleza? Onde que eu tenho que ficar bom? Onde que eu tenho que concentrar minhas energias? É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês hoje e principalmente falando sobre a questão de cursos online, tá bom? Gravados. Bom, primeiro tópico que eu quero falar para vocês e que eu quero compartilhar aqui minha tela, vou colocar um quadro branco. Esse quadro branco aqui, me confirma no chat se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Eu quero trazer um case para vocês, algo que aconteceu, né, uns bastidores, tá bom? Tudo que eu falo para vocês, eu sigo um princípio chamado skin the game. O que é skin the game? Pele em jogo. 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 Pele em
né? Esse é um dos meus princípios. Então, se eu fiz, eu compartilho o que eu fiz, eu compartilho o que eu vivenciei, eu compartilho onde eu estava, como foi. É um dos meus princípios de como que a minha cabeça funciona. E é uma das maneiras que eu gosto. Estão vendo minha tela, né? Show. E é uma das maneiras que eu faço para mim trabalhar nos meus negócios digitais, com meus mentorados, com meus clientes. Então, se eu não sei, se eu não fiz, eu não fico falando sobre isso, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é sobre o que eu fiz. Esse aqui são os bastidores de um projeto que eu atuei como coprodutor, tá? E, inclusive, nesse projeto, foi o projeto que eu ganhei essa plaquinha aqui da Hotmart, ó, de 7 dígitos de faturamento. Essa plaquinha aqui da conta Black, né, da Hotmart. Foi através desse projeto. Esse projeto, qual que é o princípio que eu quero passar para vocês? Que é o princípio lá do porco espinho, né? Para dar um contexto, esse projeto ele era focado no nicho de longevidade para mulheres, tá bom? Nicho era esse, para mulheres. Vocês estão muito parados aí no chat, hein? Conversem comigo aí para que eu possa saber que vocês estão aí. Ó, esse aqui era o nicho, tá bom? Qual que era o preço do produto? A gente começou em 497 e a gente foi a 997. Preço do produto, beleza? Curso gravado, tá bom? Era um curso gravado, ok? Longevidade para mulheres, 997, um curso gravado. Aí agora, onde é que tá? A gente fez a primeira campanha, a gente fez um lançamento com esse produto, né? Então, a gente fez um lançamento, tá? Deixa eu fazer um quadradinho aqui bonitinho. Ó, então, opa. Então, posso anotar para vocês aqui. Depois, se vocês quiserem. Ó, então esse aqui foi o preço do produto. Ele era uma médica, tá? A que entregava o produto, né? A expert. Então, a primeira coisa. E aí, o que que a gente fez? No primeiro ano, com esse projeto, a gente conseguiu um faturamento de 1.300.000. No primeiro ano, saindo do zero, né? Para dizer que ela saiu totalmente do zero, ela tinha 20 mil inscritos no Instagram, tá? A gente conseguiu um faturamento de 1.300.000. Qual que é a primeira parte que você tem que se concentrar, tá bom? Primeira parte que você tem que se concentrar seguindo aquele princípio é o quê? É esse ciclo aqui, ó. Vamos lá. Eu gosto de desenhar aqui para vocês, tá? Se vocês estiverem entendendo, vocês me falem. A primeira coisa que você tem que se concentrar para você chegar nos 6 dígitos é a estruturação do teu modelo de negócio. Porque eu já vi muito no mercado digital acontecer que a pessoa constrói algo que no final das contas não era algo que ela de fato queria. Ela construiu às vezes um produto, ela construiu às vezes um serviço, e quando ela chegou lá, ela viu, puxa, não era isso que eu queria. Poxa, essa entrega não tá legal. E ela fica presa na entrega, tá? Então a primeira coisa que você precisa, você que desses perfis que a gente conversou aqui, né, que tá começando do zero, ou que já tá fazendo 5 dígitos, ou até que já faz 6 dígitos, mas não faz 6 dígitos de curso gravado, porque assim, gente, ó, vamos lá. Curso gravado continua vendendo em grande quantidade. E você não deveria sossegar enquanto você não tiver um curso gravado vendendo todo dia. Quem já tem um curso gravado vendendo todo dia, independente do ticket? Digita aí pra mim no comentário. Se você tem um curso gravado que todo dia vende. Se você não tem um curso gravado que vende todos os dias, você está deixando de aproveitar uma oportunidade única que a gente vive hoje, que é o quê? Da receita no piloto automático. Então você deveria concentrar boa parte da tua energia. Cara, eu preciso de uma oferta de um produto gravado, que todos os dias eu vendo esse produto. Tem muitas pessoas que eu conheço que estão sentadas, sabe, sentada em cima da mala de dinheiro? Às vezes você tem uma grana que poderia estar usando esse dinheiro para multiplicar e gerar mais receita. Mas como você não sabe, você está parado lá. E você poderia, cara, vou pegar aqui, sei lá, esses 10 mil reais que eu tenho, vou pegar aqui esses 20 mil reais, vou testar, vou criar um produto, vou colocar para rodar, vou montar uma estrutura, né? E às vezes você tá lá, ó, não faz. E os dias vão passando, os dias vão passando e não vai fazendo. No passado era muito mais barato para você conseguir vender curso direto, por causa do preço dos anúncios. Hoje em dia o preço dos anúncios aumentou muito. Então, no passado era muito mais barato. Nunca foi tão barato quanto no passado. Mas nunca é tão fácil quanto hoje em dia.
Porque hoje em dia a gente tem inteligência artificial, a gente tem várias ferramentas, a gente tem vários recursos que tornou tudo muito mais fácil. Antigamente você precisava de uma estrutura grande. Hoje em dia no próprio Instagram você consegue começar a anunciar, já trazer clientes para o teu perfil. Você tem o recurso do Stories, ou isso do Direct do Instagram. Gente, do meu direct do Instagram, praticamente todo dia eu converso com pessoas, eu mando o link de aplicação da minha mentoria, eu faço vendas no direct, eu converso com as pessoas. Alguns de vocês que estão aqui eu convidei para estar aqui. Alguns de vocês já conversaram comigo, já trocaram ideia comigo no direct. E eu vendo pelo direct. Nunca foi tão fácil. Só que muitos estão travados aí, ó, não estão fazendo. E se você tem um produto, você cria um produto, estrutura um produto, você pode vender esse produto ali todos os dias, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É o modelo de negócio. O modelo de negócio ele tem que ter 4 características, tá bom? Quais são essas 4 características que eu já conversei com vocês em outros momentos? Quero ver se alguém sabe que tá aí. Ó, as características são lucrativo, o teu modelo de negócio tem que ser lucrativo. Segunda, ver se alguém sabe. Segunda, escalável. Então tem que ser uma oferta escalável, você possa vender para várias pessoas. Terceiro, Rodrigo, qual é? Vamos ver se alguém sabe. Recorrente, ou seja, vender uma vez, recebe várias vezes. Vender uma vez, você continua recebendo. Esse projeto aqui que eu falei, ele era 997 por ano, tá? Então, ó, lucrativo, escalável, recorrente. E por fim, ele tem que construir a tua liberdade. Então, teu modelo de negócio, ele não pode te prender, porque senão em algum momento vai dar ruim. Se você não vai querer que dê certo, porque se der certo você vai ficar preso, entendeu? Então ele tem que construir liberdade. O modelo de negócio ele tem que estar construído com essas 4 pilares aqui. Anotaram aí? Beleza? Lucrativo, escalável, recorrente e ele tem que construir a tua liberdade. Só que aí, gente, o que que acontece, tá? Vamos lá. Agora vai... Você tem que dominar... O que é que muita gente faz, que eu tava falando no início? Essa fofoca, né? Esse telefone sem fio. A pessoa começa a fazer uma coisa, ela para. Ela começa a fazer outra coisa, ela vai. Ela começa a fazer outra coisa. Eu vou tirar tudo isso das tuas costas hoje, para que você possa se concentrar apenas nesse ciclo aqui, que é o ciclo lá do porco-espinho, tá bom? Primeira coisa que você tem que se concentrar para você chegar nos 6 dígitos. Ah, construção de audiência. Construção de audiência. Pronto. Essa é a primeira coisa. Esse é o primeiro pilar. Esse é o primeiro pilar. Construção de audiência. Construção de audiência. Construção de audiência. Construção de audiência. Segundo pilar, Rodrigo. Segunda coisa que você tem que ter. Geração de leads. O que que acontece, gente? Tem muita gente no mercado que sabe construir audiência, tá? Sabe construir audiência, sabe construir público, mas não gera leads, não gera vendas, só tem público. Mas não gera os próximos passos. Então, a segunda coisa, o segundo pilar é o quê? Cara, geração de leads. Você tem que ter um processo de otimização de chegar a novos seguidores para conhecer você, conhecer a sua empresa. E você tem que ter um processo também para gerar leads, gerar pessoas se cadastrando, ou entrando no grupo do WhatsApp, ou entrando na lista de e-mails. Simples assim. Rodrigo, para onde que eu vou mandar essas pessoas? É aqui que pega. Você vai mandar essas pessoas para o seu melhor processo de vendas. Aqui muita gente erra, gente. Por quê? Porque muitas vezes, muitos de vocês, e eu também falo até para os meus mentorados isso, ficam pulando de galho em galho. Ficam, ao invés de você masterizar o teu melhor processo de vendas, usando lá a nossa teoria, né? A nossa metáfora aqui do porco-espinho, ficam variando, ao invés de masterizar o teu processo de vendas, o teu melhor processo de vendas. Então, o que, ó, peguem isso, se vocês pegarem isso, isso já vai fazer a diferença do nosso encontro de hoje. Se você dominar a arte de construir audiência, dessa audiência, você vai fazer o que com essa audiência? Você vai gerar leads. Esses leads você vai fazer o quê?
Você vai mandar para onde? Para o teu melhor processo de vendas. Rodrigo, como é que eu descubro esse meu melhor processo de vendas? Se você pode vender. Depende muito das suas habilidades. Daqui a pouco eu vou compartilhar a rotina desse projeto que saiu do zero e bateu 1.300.000 em um ano, 6 dígitos, mais de 6 dígitos por mês, né? Explicando em cima desses pilares aqui, tá bom? Lá, qual que era o nosso melhor processo de vendas? A especialista, ela mandava muito bem de ao vivo. O que a gente fazia? Trazia as pessoas para conversar com ela, em ao vivo. Não um a um, né? Em grupo. Fazia eventos online. Fazia lançamento, fazia eventos online. Tem muita gente que é muito boa de vídeo gravado. Faz vídeo muito bom para YouTube. O que a gente vai fazer? Usa essa potencialidade. Faz um webinário, faz um vídeo gravado, faz uma aula, né? Por exemplo, no meu caso, onde que eu mais vendo é em reuniões um a um, né? Então, se eu quero muitas vezes escalar o meu negócio, trazer um volume maior de pessoas, eu tenho que trazer pessoas para se reunir comigo um a um, por exemplo, né? No meu processo em si. E por aí vai. Então, o seu melhor processo de vendas, ele vai usar um pouco das suas habilidades. E aqui muita gente que erra, pessoal, porque o que é que acontece? E eu já vi muito isso acontecer, e alguns de vocês falaram que passam por isso, né? Que você, às vezes, manda muito bem de ao vivo, mas aí o teu time lá, a tua agência, o teu coprodutor, coloca você para fazer gravado. Você não gosta de preparar a pauta de aula, você é muito bom de improviso. Aí o teu especialista lá, a agência que você contratou, chega, não, tem que montar um método. Cara, mano, não tem um método. Eu mando bem no improviso aqui, eu desenrolo. Não, tem que sentar e fazer um método. Aí tem muita gente que é bom de escrita. Aí eu disse, não, só vai se for no vídeo. E aí você fica se desviando ao invés de potencializar o que você tem de bom para fazer outras coisas. Então, esse processo do seu melhor processo de vendas, ele é uma das coisas mais importantes. Eu ajudo meus mentorados a identificarem qual que é o melhor processo de vendas deles. Por quê? Porque uma vez que isso funciona, a gente só tem que trazer mais combustível para esse veículo. Tá bom? Pegaram até aqui, gente? Antes de eu avançar, digita para mim aí no chat para que eu possa saber se está fazendo sentido para vocês o que eu estou apresentando, por favor. Se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo, né? Que vocês estão interagindo, mas eu queria saber aqui se está fazendo sentido para vocês esse conteúdo até então. Digita se está fazendo sentido. Basta um aí para me saber. Beleza? Aí. 10. Boa, beleza. Digita aí, tá bom? Para que eu possa saber. Então, legal que vocês estão entendendo. Então, primeira parte, construção de audiência. Segundo, geração de leads. Terceiro, seu melhor processo de vendas. Feito essa fase do seu melhor processo de vendas, para onde que é o caminho agora, Rodrigo? Transformação do teu produto, né? Aí agora você vai vir para onde aqui, ó? Você vai entregar o teu produto, né? Gerar depoimentos, transformação, né? Depoimentos, transformação. Agora você vai para onde? Cara, para depoimentos e transformação do teu produto. Simples assim. O que é que acontece? Muita gente não foca em gerar depoimentos, não foca em gerar transformação. E aí não documenta as vitórias dos clientes. E aí você acaba ficando travado. Porque você vou até apagar aqui para melhorar aqui o espaçamento. Então, isso é muito importante, gente. O que é importante, Rodrigo? Prova social, documentar as vitórias dos alunos. Que resultados os alunos tiveram aplicando a sua metodologia? Você tem depoimento, você tem estudo de caso, você gravou vídeo, depoimentos deles, você tem print, você tem prova. Por exemplo, na minha mentoria, praticamente todos os dias eu recebo algum tipo de depoimento dos meus mentorados, e eu sempre tiro print. Alguns eu posto na rede social ali para incentivar, né? Outros eu não posto, não. Mas eu sempre estou recebendo, eu sempre estou documentando. Então, a próxima fase é o quê? Depoimentos e transformação dos teus alunos através do teu produto, tá bom? E por fim, o que é que você vai fazer? Aí por fim a gente vai para indicação. Indicação dos teus clientes. Indicação dos teus clientes. E aí, o que é que a indicação faz? Agora eu quero ver se vocês entenderam. O que que a indicação vai fazer? Olha só que legal. Construir mais audiência.
E a audiência que você construiu, você vai transformar em mais leads. E os leads que você gerou, você vai transformar no teu, você vai mandar esses leads para o teu melhor processo de vendas. É um webinário, é um lançamento, é uma página de vendas com um vídeo newsletter, né, com uma VSL. Qual o melhor processo de venda da tua empresa? Qual é o processo de vendas oficial da tua empresa? É uma reunião que você tem que gerar? É um formulário de aplicação que você tem que mandar? É para onde? Beleza. Isso aqui, a pessoa comprou o teu melhor processo de vendas, você vai ter o quê? Gerar transformação e depoimentos. E desses depoimentos e transformação, o que, que você vai pedir para essas pessoas? Indicação. Esse aqui é o veículo, gente, que vai fazer você sair dos 5 dígitos para os 6 dígitos. Esse é o veículo. É um processo de otimização intencional em cada uma dessas etapas. Não é você ficar bom em várias coisas, não é você criar necessariamente vários processos de vendas diferentes. Isso ajuda? Ajuda sim, claro que ajuda. Mas uma vez que você entende os teus números em cima desses pilares aqui, fica um processo cíclico. Porque se você aumenta a tua audiência, você gera mais leads. Leva essa turma para o teu melhor processo de vendas, né? Tudo dentro do mesmo modelo de negócio. Ou seja, aqui você vai vender mais. Ou seja, você vai gerar mais transformação, mais depoimentos. Ou seja, você gerar mais indicações. Essas indicações vão se somar com mais tráfego, com mais volume, gerando mais audiência. E aí você vai gerando esse patamar de resultados aqui, você vai gerando esse, você vai girando esse flywheel, né, que as pessoas chamam, e isso vai consolidando o teu modelo de negócio até você bater 6 dígitos. O caminho dos 6 dígitos está em cima desse processo de melhoria contínua. Trazendo para essa rotina aqui, desse projeto, agora eu quero saber aqui de vocês, quero compartilhar exatamente qual foi a rotina que a gente usou aqui, tá bom? E eu quero também que, se você tem, eu vou dar uma mentoria daqui a pouco, às 3 horas, né? Então, se você tem dúvidas, já manda tuas dúvidas aqui durante, porque eu vou respondendo durante, e porque talvez no final eu já vou terminar sem tirar dúvidas no final do nosso encontro de hoje, tá bom? Então, se você tem dúvidas sobre isso, já manda aqui durante, que agora eu vou compartilhar um pouco desses processos aqui. Rodrigo, o que é que eu fiz nesse projeto para a construção de audiência? Qual era a rotina? Qual foi a rotina? Qual foi o protocolo que a gente seguiu? 2 lives por semana. 2 lives por semana. Dessas lives, 7 cortes, 7 posts, né? Que não era só corte, mas era 7 posts por semana. Uma newsletter, que é um disparo de e-mail por semana. Vê se eu lembro mais alguma coisa que tinha. É isso. Era essa rotina. A especialista tinha que fazer só isso aqui, ó. 2 horas por semana. Fazendo exatamente isso aqui, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entendam isso, por favor. Repetindo exatamente isso aqui. Ela saiu de 20 mil seguidores para pouco mais de um ano. Mais de 200 mil seguidores. Canal do YouTube também. Cresceu em 10 vezes. Por quê? Pouco espinho. Melhorar, ficar muito bom em uma coisa, ao invés de ficar, ó, indo para vários lados. Porco espinho. Ao invés de ficar bom em várias coisas, cara, vou ficar ótimo nisso. E qual foi o processo que a gente escolheu para masterizar? 2 lives por semana. Dessas 2 lives por semana, 7 postagens entravam no Instagram, né? Essas 2 lives por semana também ficavam no YouTube. E tinha uma newsletter por semana também que a gente mandava e disparo também no grupo de WhatsApp também. É tipo a newsletter. É isso que foi feito de construção de audiência. Tá, e como é que a gente gerava leads para esse projeto? Como foi, Rodrigo? Como foi? Curiosamente, lá dentro da mentoria, eu vou compartilhar com alguns dos membros. E quem está aqui, gente, que é da mentoria, me lembre de fazer isso. A gente documentou todas as etapas desse projeto. Tudo. Tudo que foi feito. Está tudo documentado num documento no Notion. Numa área no Notion, né? Porque a gente começou do zero e eu quis, cara, eu vou documentar isso aqui. Eu tenho tudo isso documentado, tudo que foi feito, todos os prints. A gente tem tudo isso salvo lá dentro para quem é membro da mentoria e quer se aprofundar nesse assunto, tá bom? O que que a gente fez de geração de leads aqui? A gente fazia um lançamento por mês, porque ela era boa de ao vivo, tá? Então,
um lançamento por mês de audiência. Né? Audiência. É, a gente fazia alternado, né? Então, como é que eu vou chamar aqui para vocês? Cara, a gente fazia um lançamento para audiência e outro é a cada 60 dias, né, na real, né? É assim, ó, a cada 60. A cada 60 dias, a cada 60 dias, a gente fazia um lançamento de audiência e também a cada 60 dias, e alternando, né? Mês sim, mês não. Um lançamento de tipo assim, dinheiro na mesa. O que é dinheiro na mesa? Cara, é um lançamento para fazer dinheiro. Ó, vai rolar uma promoção especial, entra na lista de espera. E aí a gente abria as inscrições lá dentro do WhatsApp. Rodrigo, quer dizer, Rodrigo, então, peraí, quer dizer que tu tá me dizendo que tu gerou milhares de leads só com isso aqui? Exatamente. Foram literalmente milhares de leads. A gente só fazia o quê? Entramos nesse mês aqui. Aqui vou botar cada 30, né? De 30 em 30. Como é que eu coloco isso, gente? Me ajuda aí. 30 e 60, né? Não sei como é que eu escrevo isso. Mês sim, mês não. Como é que eu coloco? Enfim, era assim, um mês era um, no outro mês era o outro. No mês era um, no outro mês era o outro. Beleza, ao longo de um ano. Ou seja, a gente fazia um mês um lançamento aberto e grande, com a captação de leads forte. Aí no outro mês a gente fazia um lançamento só para colher receita. Pegava os acumulados e fazia uma super promo. Um mês um de um jeito, um mês de outro. Um mês de um jeito, outro mês de outro. E é isso que a gente fazia. E isso aqui para geração de leads, tá? Isso aqui a gente gerava os leads assim, não fazia outra campanha para gerar leads, colocava grana só aqui. Qual que era o nosso melhor processo de vendas? Era o lançamento. Nesse caso aqui, né? Nesse case que eu estou trazendo para vocês aqui, a gente fazia o lançamento. Esse lançamento ele era seguido de um downsell para quem não comprava. Não, era reabertura primeiro. Reabertura e downsell. E downsell. Lançamento, reabertura e downsell. E esse é um mês, né? E no outro mês a gente fazia um lançamento que eu chamo lá dentro da mentoria, que é o funil 777. Que eu tenho todo esse processo documentado lá dentro lá para os mentorados, que é o quê? São 7 dias de captação para são 7 dias de burburinho, 7 dias de captação para uma oferta específica e 7 dias de venda. Esse era o processo que a gente utilizava aqui. Fazia um lançamento e fazia o funil 777. Beleza? Então, a gente fazia, era esse o nosso processo de venda, né? Era esse o nosso processo de vendas aqui. Então, aqui era a audiência sendo construída, essa audiência a gente fazia a cada 30 dias um lançamento. Só que a gente alternava entre esse ciclo aqui ou o ciclo do funil 777, né? A gente também vendia entre os lançamentos, vender entre os lançamentos, a gente vendia com a lista turbinada. A lista de espera, né? Então a gente ficava mandando as pessoas para a lista de espera, carrinho fechado. Se a pessoa tinha um perfil, o time entrava em contato e vendia com a lista turbinada. Que é, tipo, basicamente entrava em contato no 1 a 1, se a pessoa tivesse perfil, vendia. E o carrinho ficava fechado, né? Era isso que a gente fazia. E aí aqui, depoimentos. A cada 60 dias, a cada 60 dias, coletor de depoimentos. Então, passava 60 dias, a gente fazia uma campanha de coletor de depoimentos. É tanto que a gente tem lá no canal do YouTube mais de 50 depoimentos gravados desse projeto aqui. Era muitos depoimentos que a gente conseguiu. Esses depoimentos geravam indicação, a gente entrevistava os alunos, né? Então, todo mês a gente fazia campanha, a cada lançamento a gente fazia uma ação de pedir indicação para os alunos. Ó, indica para uma pessoa, né? Então, isso aqui era todo mês, né? Então, cara, todo mês a gente fazia isso aqui, ó. Todo mês a gente, sempre que ia ter um lançamento, a gente pedia indicação. De acordo com o lançamento. É isso aí. É isso aqui que a gente fazia. E aí, o que que acontecia?
essas pessoas ou participavam do lançamento virando lead ou ficavam na audiência, né? Ficavam lá na audiência, gerando mais leads aqui, gerando mais leads. E era exatamente esse o processo de vendas que a gente utilizou aqui, repetindo e melhorando esse processo de vendas aqui ao longo de um ano, né? E batemos aí 7 dígitos, mais de 1.300.000 de faturamento ao longo de um ano. Beleza? Esse aqui foi a rotina. Ah, Rodrigo, eu não sei fazer lançamento. Tudo bem. Você não precisa fazer isso só com lançamento. Qual vai ser a tua rotina de construção de audiência? Esse é o primeiro ponto. Como que você vai gerar leads? É um VSL? É um e-book gratuito? O que você vai fazer para gerar os leads? Qual que é o teu melhor processo de vendas? Ou seja, para onde que você vai mandar essas pessoas? Qual a frequência que você vai fazer para gerar novos depoimentos? E qual a frequência você vai fazer para pedir indicação para os teus clientes? Não necessariamente. Eu dei um exemplo de lançamento porque aqui foi um case que a gente tem aqui, que eu tenho esse case, né? Que eu vivenciei isso, que a gente fez exatamente isso. Mas esse é o teu plano, esse é o teu flyer. Porque cada melhora em cada parafuso desse acelera todo o processo. Se você melhora a tua qualidade de leads, mas não de forma aleatória, ou seja, se você melhora a tua qualidade de leads para o teu melhor processo de vendas, você vai ter muito mais resultado. Se você gera mais depoimentos para o teu produto que está dentro desse modelo de negócio, você gera mais resultado. Se você gera mais indicação para esse projeto, você vai gerar muito mais resultado. Se você melhora a tua construção de audiência, cria uma rotina nova de conteúdo, vai gerar muito mais resultado. Ou seja, tudo que está fora daqui é distração para o teu negócio. Tudo que está fora daqui é distração até você bater os 6 dígitos consistentemente. Pegaram isso? Por quê? Porque esse é o veículo. Se você já fez 5 dígitos com uma oferta, ou se você faz frequentemente, o que está separando você de fazer 6 dígitos é o quê? É melhorar a construção de audiência, é gerar mais leads, é gerar mais depoimentos e é gerar mais indicação. Por quê? Porque se o teu processo de venda, se o teu produto já gerou mais 5 dígitos, isso aqui está validado. Você só precisa apertar esses outros parafusos. Então, isso aqui que eu estou te trazendo é para te dar clareza de onde você tem que melhorar. Você só vai ter 5 coisas para você olhar. 5 pilares. Como que eu melhoro minha construção de audiência? Como eu melhoro minha geração de leads? Vou apontar sempre para o meu melhor processo de vendas. Então, como que eu posso masterizar o meu melhor processo de vendas? Como que eu gero mais depoimentos para o meu produto? E como que eu gero mais indicações para o meu produto? Ou para me seguir? E acabou. Todo o resto é distração. Lembra do que eu falei lá da raposa e do porco-espinho, né? Então a raposa vai querer testar um monte de coisa. Cara, é isso que você tem que se concentrar. Tira todas as distrações. Tira toda. Ah, Rodrigo, eu vendo no Perpétuo. O meu produto tá no Perpétuo e eu vendo com o time comercial. Beleza? Como que eu melhoro minha questão de audiência? Qual rotina você vai fazer? Como que você melhora essa rotina? Como que você gera mais leads? Como que você gera mais pessoas? Como que você gera um conteúdo melhor para construir mais audiência? Show de bola. Geração de leads. Como que você vai trazer mais leads? Show de bola. Teu processo de venda está definido. É time comercial? Beleza. Como que eu gero mais depoimentos de transformação dos meus alunos? Como que eu gero mais indicações? Acabou. Ah, Rodrigo, meu processo de vendas é vídeo de vendas, VSL. Beleza. Qual tipo de conteúdo que eu posso melhorar? Como é que eu melhoro o meu conteúdo? Show de bola. Qual a rotina? Show de bola. Como que eu automatizo? Como que eu faço funcionar sem mim? Beleza. Como que eu gero mais leads para essa VSL? Show de bola. Como que eu melhoro essa VSL? Tem como eu melhorar ela? Tem como eu masterizar ela? Show de bola. Como que eu gero mais transformação e indicação? O que eu tenho que fazer para gerar mais indicações? Quais os processos eu posso fazer? Qual a frequência que eu posso fazer com minha base para gerar mais indicações? É isso que você precisa se concentrar para sair de 5 dígitos e para chegar em 6 dígitos. O jogo já está aí, está nas tuas mãos. Beleza? E, claro, se você quer a minha ajuda de perto, tá? Para executar esse plano, eu tenho um convite para te fazer, que é o seguinte. Dentro do meu modelo de negócio, existem 3 maneiras que você pode trabalhar comigo.
E eu quero te pedir permissão para me te apresentar como que são essas maneiras. Bem simples, eu não vou tomar teu tempo, mas se faz sentido para você ter ajuda com isso, eu quero te dizer agora. Rodrigo, como que eu posso ter você me ajudando a implementar isso aqui? É simples. A primeira modalidade é eu faço sozinho. O que é que eu faço sozinho, né? Eu faço... eu te digo o que fazer, fica melhor. Eu te mostro o que fazer, tá bom? Na primeira modalidade, eu vou te mostrar o que fazer. E você vai poder executar. Vou te entregar o que é que você tem que fazer. E você vai poder executar. O material que eu tenho gravado, minha área de membros, lá dentro. Você vai ter esses materiais, outros materiais, para que você possa executar por conta própria. Tá? Então, ó, só chegou gente aí. Vou dar uma recapitulada, hein, daqui a pouco, hein? Chegou o Juan aí agora, e nesse instante chegou também o Vinícius, tinha saído. Vou recapitular para vocês depois. Então, fala aí, Juan, beleza? Então, na primeira modalidade que eu posso te ajudar a implementar isso aqui para você, é eu te mostrando como fazer. Você vai ter a área de membros, você vai acessar por conta própria, e eu vou te dar meu suporte e minha orientação. Essa é a primeira forma que eu consigo te ajudar a implementar isso aqui. Segunda forma é através da minha orientação, ou seja, eu vou fazer junto com você. Eu faço junto com você. Simples assim. Eu vou junto com você, um programa de 6 meses de mentoria, eu vou te acompanhar para implementar esse fluxograma, né? Esses pilares aqui que a gente viu hoje, baseado nesse case, que saiu do zero e bateu 1.300.000 para que você possa implementar no seu negócio. Então, eu fazendo junto com você, dentro do meu programa de mentoria semestral. E a terceira modalidade, eu posso fazer por você. Eu faço por você. Que é isso? Como assim, Rodrigo? Eu executo para você. Eu te entrego o peixe assado, né? Eu te entrego o peixe assado. E aí eu te ajudo em cada um desses pilares. Então, você pode, no final da nossa transmissão de hoje, lá no grupo do WhatsApp, me mandar uma mensagem de como que você quer ajuda para implementar isso, que eu vou te ajudar. Beleza? Antes da gente fechar, dá uma recapitulada para a galera que chegou por último, que é o seguinte, tá? Eu trouxe os bastidores hoje de um case aqui, que saiu do zero, bateu mais de 1.300.000 no primeiro ano. Foi um case que eu ganhei essa plaquinha aqui. O que é que eu trouxe? O que é que eu falei aqui de maneira específica para você? Que existe a teoria da raposa e do porco-espinho. A raposa, ela é boa em várias coisas. Ela sabe fazer um pouquinho de várias coisas. Ela é boa. Ela não é que nem o pato, né? O pato, ele não é bom em várias coisas, né? Ele né, mais ou menos, né? O pato, ele não é um excelente nadador, ele não é um excelente que voa, ele não anda tão direitinho, então ele não é, ele faz várias coisas diferentes ali no reino animal, mas ele não é bom, né, em várias coisas. A raposa, ela é boa, ela caça, ela é rápida, ela se camufla, mas ela é boa. Mas o porco-espinho, que é o que fala aqui no livro do Jim Collins, essa teoria dele, o porco-espinho, ele é excelente em uma coisa. E essa uma coisa, ele é tão excelente nessa uma coisa, que isso torna praticamente todo o resto mais fácil para ele. Para ele bater de frente com grandes predadores, para ele caçar, porque ele é excelente em uma coisa. E o que eu tava falando é que no mercado digital tem muita gente, é igual uma torre de Babel, né? Sabe na Bíblia? Torre de Babel, cada um fala um idioma. No mercado digital a gente passa por isso. Tem várias pessoas falando várias coisas, defendendo suas bandeiras, defendendo. Um fala do lançamento, um fala do perpétuo, cada um defendendo sua bandeira. E o que é que eu falei? Que se você ficar nessa, ou você vai ficar um pato, ou seja, não vai ter profundidade em nada, ou no máximo você vai ficar no jogo da raposa. Você vai saber um pouquinho de cada coisa, mas o bom é inimigo do ótimo. E aí você se torna um generalista. O bom é inimigo do ótimo. E aí no momento que você se torna um generalista, você não consegue chegar em 6 dígitos.
E aí tá, Rodrigo, entendi. Então, onde que eu devo concentrar a minha energia para que eu possa chegar aos 6 dígitos? Concursos gravados, né? Que é o tópico principal da nossa aula de hoje aqui. E eu mostrei esses bastidores aqui. Esse é o flywheel. Esse aqui não é nem um funil de vendas, é um flywheel. O que é o flywheel? É um ciclo que se retroalimenta. Porque se você melhorar em cada um parafusinho desse, um vai potencializar o outro. Quais são eles? Construção de audiência. 2, geração de leads. 3, o seu melhor processo de vendas. Aqui muita gente erra porque fica tentando de tudo, tentando várias estratégias e sambando de um lado para o outro e acaba não se concentrando onde você gerou resultado. 3, gerar depoimentos e transformação dos teus clientes relacionado a esse produto. E 1, 2, 3, 4 e 5, indicação. Uma vez que você faz, os teus clientes tenham depoimentos, esses clientes, você ser ativamente gerando indicações. O que essas indicações vão gerar? Mais audiência. E isso se transforma num ciclo. E se isso é construído dentro de um modelo de negócio lucrativo, escalado, recorrente, que te dá liberdade, aqui está a forma para você bater os teus 7 dígitos por ano. Beleza? Então esse foi um resumo relâmpago aqui para a galera que entrou por último. Tinha alguns que caíram a conexão. Então foi o resumo do que a gente falou. Depois você assiste a gravação, porque eu me aprofundei em cada um aqui desses tópicos. E eu também dei os exemplos aqui de das rotinas que a gente usou, que foi exatamente isso que a gente aplicou nesse projeto que bateu esse case de 1.300.000. Tá? Rodrigo, isso está funcionando agora no mercado digital, isso é uma coisa do passado, isso está funcionando agora. Os grandes players do mercado fazem exatamente isso aqui. Só que muitos deles querem te convencer que o melhor processo de venda dele é o melhor, então fica nessa guerra. Mas se você parar, aqui são os fundamentos. Então, se você melhora a tua construção de audiência, gera mais leads, ou melhora o teu melhor processo de venda, ou gera mais depoimentos, ou gera mais indicação, se você se concentrar apenas nisso, tirar todas as distrações, e você concentrar, nesse mês eu vou melhorar minha construção de audiência. Nesse mês eu vou melhorar só vou focar no meu processo de geração de leads. Nesse mês eu vou focar em melhorar só o meu melhor funil. Nesse mês eu vou focar só nos depoimentos. Ou seja, se você olhar sempre para isso aqui, que pode ser desenhado num guardanapo, e se concentrar só nisso aqui, você consegue bater os 6 dígitos por mês. Seja como coprodutor, seja como um estrategista, seja como um produtor mesmo. E aí o jogo muda, porque uma vez que você consegue consolidar cada um desses pilares, é um flywheel, um alimenta o outro. Né? Não é uma coisa que vai acabar. É um vai alimentando o outro, um vai alimentando o outro. E eu falei como que eu posso te ajudar nesse processo. Tem 3 modalidades que eu posso te ajudar. A primeira modalidade é te falando como fazer, através da minha área de membros. Lá dentro você vai ter os conteúdos gravados, você pode acessar esses conteúdos todo mês, tem um material novo para que você possa melhorar em cada um desses pilares. Na segunda modalidade, através da minha mentoria, onde eu pessoalmente vou fazer junto com você um acompanhamento de 6 meses. Você vai ter o meu olhar, você vai ter um grupo do WhatsApp, você vai ter acesso aos outros membros da mentoria que estão executando também. Você vai ter todo o acompanhamento, swipe file, todos os bastidores desse projeto que eu executei, todos os bastidores dos meus outros negócios digitais que eu já participei ao longo dos mais de 10 anos. Cara, você vai ter acesso a tudo que eu tenho de acesso, tudo, tudo. Eu não escondo nada nesse formato aqui. O que vai mudar aqui é o nível de acesso que você vai ter, mas o Rodrigo vai ser o mesmo em todos. Então, tudo que eu tiver vai estar à sua disposição para que você possa executar dentro da mentoria. E eu vou te ajudar, vou te orientar um acompanhamento de 6 meses. Ou, para algum grupo de pessoas, se você quiser que eu faça por você, que eu entregue o peixe assado para você, vou te entregar o peixe assado. Ou seja, eu vou executar isso aqui por você. Beleza? Então é como se fosse aqui. Nesse aqui eu vou te ensinar a fazer o peixe, né? Eu te ensino a fazer o peixe. Nesse aqui eu te entrego o peixe assado. E nesse aqui eu te dou o cardápio. Cara, tá aqui o cardápio. Olha lá e executa aí o peixe. Esse aqui eu vou fazendo. Eu vou te ensinar a fazer o peixe ali do teu lado. Esse aqui eu vou te entregar o cardápio do que você vai fazer. Nesse aqui eu te entrego o peixe assado. Então você escolhe qual que é a modalidade que você quer me ajuda. E eu tô aqui. Manda uma mensagem lá no grupo do WhatsApp também. A gravação vai estar disponível também aí. E quem quiser se aprofundar nos próximos passos, basta me mandar uma mensagem, beleza? Antes da gente fechar, o que eu quero pedir para você? Digita aqui no chat por que valeu a pena. Quero colher isso de vocês aí nesses próximos 1 minuto aí que eu tenho, para que eu possa fechar essa ligação. Beleza? E aqui, ó, só para mostrar para vocês enquanto vocês colocam aí, o conceito do porco-espinho, do Jim Collins. Aqui ele fala, né, ó,
Olha só, é isso que é muito poderoso, gente, ó, de fato, ó. O conceito do porco-espinho do Jim Collins, ele fala que aqui é porque muita gente erra no digital, é aqui, galera. Porque às vezes você tá na construção e ao invés de você ficar na intensidade certa, o tempo necessário para fazer a ruptura, muita gente fica mudando, pulando de galho em galho. Então você tá construindo, tá construindo, tá construindo. Aí você, não, agora a moda é perpétuo. Aí você volta para construção. Aí você tá construindo, você tá construindo. Aí não, agora é fazer high ticket. Aí você volta. Aí você tá construindo, aí não, agora é low ticket. E aí você nunca faz a ruptura. E aqui tem muita gente travada. E é aqui que eu vou te ajudar. Beleza? É isso, meus amigos. É isso, meus caros. Obrigado por hoje. Quem assistiu até aqui, contem comigo. Beleza? Forte abraço. Quem vai continuar comigo do lado de dentro, tamo junto. Forte abraço. Vocês nem digitaram aqui. Aí. Aí, valeu muito a pena. Boa. Porque deu clareza do que executar. Perfeito, beleza. É exatamente isso. É exatamente. Já mandei mensagem para sua equipe. Beleza, tô te aguardando lá. Vamos nessa. Contem comigo. Tamo junto.